Fala turma, bom dia, tudo bem com vocês? Anderson Freitas aqui e eu quero falar hoje sobre como a vida está sempre tentando nos ensinar alguma coisa. Como o dia em que vivemos está sempre tentando nos mostrar alguma coisa. Então são lições quase que diárias e motivos para algumas coisas que se repetem, como motivos para agradecer, motivos para trabalharmos melhor, motivos para sairmos da nossa zona de conforto, motivos para vivermos uma vida com propósito. Eu acho que a vida está diariamente tentando nos mostrar isso. E quem é esperto, quem está esperto para entender e para ouvir, vai estar sempre tentando pegar sobre essas coisas. Então, vamos falar sobre isso, porque eu acredito que a gente ouviu essa frase, a vida é escola, né? E o papel da escola é ensinar. Então a vida ela está ensinando também. E como é que ela tenta ensinar nessas situações? Vou trazer exemplos e a gente vai conversando sobre isso. Seguinte, a vida está sempre tentando nos motivar e também trazendo motivos para a gente sair da nossa zona de conforto. Há um tempo atrás eu encontrei um amigo meu na rua e ele é pai e o filho dele tinha sofrido um acidente, né, e quebrou o braço e foi bem ruim a situação. E ele estava conversando comigo, né? Nossa, a gente foi no hospital, deu tudo certo no final. Mas passar por aquela situação deixou ele irritado. Primeiro, por olhar para a situação e não poder fazer nada. Segundo, por não ter a condição melhor de ajudar o filho dele a passar por esse momento difícil com um pouco mais de tranquilidade, vamos dizer assim. E ele falou, cara, isso motiva a gente a querer sair dessa situação. E hoje ele tá, sei lá, trabalhando 10 vezes mais e dando sangue. Com aquela situação que ele passou, motivou ele a sair da zona de conforto e a trazer um esforço ainda maior para mudar a situação. Então, essa situação ruim motivou ele a sair daquela zona de conforto que talvez ele estava. Algo ruim, algo dolorido, né, uma situação difícil fez isso acontecer. E é o que muitas vezes acontece com muita gente, né? A situação difícil, a dívida, a tristeza, esse tipo de coisa, ver alguém sofrendo faz com que nos levantemos para lutar com ainda mais garra e vontade. Uma outra coisa que a vida parece que está sempre mostrando pra gente é motivos para agradecer. Motivos para agradecer, cara. Se você chega no final do seu dia e você encontra motivos para agradecer, você parece que vai para a cama mais satisfeito. E assim, a ciência já fala sobre essa importância da gratidão. A religião sempre falou sobre isso, né? Você ter motivos para agradecer vai te tornar mais satisfeito e feliz. A gente precisa comparar aqueles que estão agradecendo e aqueles que estão murmurando. Observe a vida deles, são opostas. Parece que nunca se encontram porque é algo distinto. Então, observe o que a vida está te mostrando que você tem que agradecer. Chegar em casa, poxa, ter um trabalho, ter pessoas que te amam. Tente olhar mais para isso, porque naturalmente nós seres humanos estamos sempre atentos às coisas ruins, às situações difíceis do dia, aos motivos que nos fazem reclamar e se chatear. Mas também tem as coisas boas. Não deixe elas de lado. Então, agradeça. Foque em agradecer, em observar o que você tem. Isso contribui e a vida diariamente, cara. Diariamente você tem motivos para agradecer por alguma coisa, mesmo nas situações mais difíceis. Uma outra coisa que a vida ela está sempre nos mostrando, exemplos.
exemplos de pessoas que nos fazem avançar e exemplos de pessoas também que nos fazem regredir. E o interessante é que nos dias atuais nós podemos ir atrás desses exemplos. Como, né? Você tem os exemplos reais na sua vida de pessoas que você conhece, mas você também tem aquela forma que nós temos hoje, o digital. Então, se você passa muitas vezes, a maior parte do dia, vendo notícias que não estão agregando você, vendo pessoas que só passam o dia fofocando nas redes sociais, notícias de coisas que não estão te ajudando em nada, você está, de certa forma, regredindo. Quando você deveria estar buscando exemplos de pessoas que te levantam, que te levam para cima, que fazem te tirar da zona de conforto. Então, tem sempre exemplos. Eu fui no hospital um tempo atrás e eu estava acompanhando uma pessoa e o médico então atendeu aquela pessoa, um profissional excelente. E ele estava ali, recebeu bem a pessoa, cumprimentou, foi gentil, fez o seu trabalho de forma mais do que profissional, humanizada. E eu olhei para aquele profissional e falei, cara, que exemplo. O cara está aqui, cheio de trabalho e fazendo o seu trabalho da melhor forma possível. Isso se torna um exemplo para mim quando eu for exercer o meu trabalho. Isso se torna um exemplo para mim quando eu saio dali como pessoa. Então, esteja atento, busque exemplos, principalmente aqui na rede social. Busque exemplos de pessoas que estão te fazendo levantar, crescer, olhar para uma direção correta. E por fim, tem muito mais coisa que a vida está falando, mas o último assunto que eu queria falar, diariamente nós também temos a vida tentando nos mostrar que é importante ter uma vida com propósitos. Estava assistindo, né? E aí eu vi a parte em que o evangelista Mateus encontra Maria, lá já depois da morte de Cristo, e ele completando, né? Terminando o seu manuscrito, o Evangelho de Mateus, e entregando para Maria, para ela ler. E aí, quando ela pega aquilo e ele fala aquilo, ele fala, cara, valeu a pena tudo aquilo. Uau, eu terminei isso, a obra da minha vida está aqui. Ele concluiu o seu livro, né, o Evangelho de Mateus, que fala sobre Jesus Cristo. E aquilo eu olhei e falei, cara, isso aí, ó, uma vida com propósito. Uma vida que você entrega tudo de si para completar, para fazer. Então, a vida está sempre mostrando para você que você precisa e é melhor ter uma vida com propósito do que uma vida solta, sem nenhum tipo de foco, sem nenhum tipo de objetivo, vivendo por viver. Então, observe também tudo aquilo que a vida tenta nos mostrar sobre propósitos. Certo? Isso que eu queria trazer. Então, motivos para agradecer, motivos para melhorar, motivos para se motivar, motivos para viver uma vida com propósito, exemplos de como viver também. Tudo isso é o que eu acredito que, rapaz, se não diariamente, quase que diariamente, porque parece que ela sabe, quando eu falo ela, Deus, sabe que a gente está sempre esquecendo das coisas. E essas lições diárias são necessárias para que possamos retomar o foco, retomar o objetivo, agradecer, nos fazer crescer e sair da zona de conforto e ir cumprindo aí com aquilo que nós fomos chamados. É isso que eu queria trazer para vocês. E com tudo isso, nós vamos criando bons dias, tá bom? Fique atento às lições que diariamente a vida está dando para você. Valeu, turma!